Bom, então, como eu falei no outro vídeo, eu tô relembrando os títulos da Libertadores dos clubes brasileiros. São 10 clubes brasileiros campeões da Libertadores até os dias de hoje, né? Então, eu vou começar pelo Santos, porque o Santos foi o primeiro clube do Brasil a ganhar a Libertadores, correto? A primeira conquista veio em 1962, numa final com o Peñarol, lá do Uruguai, né? O Santos teve na primeira fase Deportivo Municipal da Bolívia e o Cerro Porteño do Paraguai, porque naquela época era diferente o regulamento, né? Tinha menos times, era só o campeão de cada país, né? Disputava a Libertadores, né? Naquela época o Santos era o único clube brasileiro, né? Naquela competição, né? E o Santos fez bonito, né? O timaço com o Pelé, o saudoso Pelé, Coutinho, Pepe, né? O Santos passou tranquilo da fase de grupo, que era três, melhor de três, né? Eliminou o Deportivo Municipal da Bolívia e o Cerro Porteño do Paraguai. Aí o Santos se classificou para a semifinal, né? Contra a Universidade Católica do Chile, né? Ganhou o primeiro jogo 2-1, empatou 1-1 com o Católica do Chile e o Santos foi para a final com o Peñarol do Uruguai, que foi uma batalha, uma guerra, né? Time uruguai, o rivalidade Brasil-Uruguai, né? Naquela época era muito acirrado, né? A rivalidade. E o Santos fez bonito, assim, ganhou na casa do Peñarol, né? 2-1. E o segundo jogo na Vila Belmiro, né? Marcaram pra Vila Belmiro, aquela final, né? E o Santos perdeu pro Peñarol, né? 3-2 na Vila, né? Aí tinha que fazer um terceiro jogo extra, né? Que naquela época era diferente de regulamento, né? Se cada time ganhasse um jogo, tinha que fazer o terceiro como critério de desempate, né? E foi em campo neutro. Na Argentina, o Santos ganhou do Peñarol por 3-2 no sufoco e o Santos conseguiu faturar a primeira Libertadores, né? Do time paulista e também do time brasileiro na história da competição, né? Do clube brasileiro, né? E o Santos foi bicampeão em 63. Naquela época o campeão entrava na semifinal, né, da Libertadores. E o Santos enfrentou o Botafogo do Rio, né, na semifinal, né? O Botafogo também tinha um timaço também, né, o Garrincha, né? Foi a melhor campanha também da história do Botafogo, né, na Libertadores em 63. E o Santos entrou na semifinal, né? Empatou 0-0 no Pacaembu, né? E depois venceu lá no Maracanã 4-0. Destaque também pro Pelé, fez golaços. Coutinho, Pepe, enfim, né? O Santos fez a final com o Boca Juniors da Argentina, né? E o Santos ganhou os dois jogos do Boca, né? A primeira foi no Maracanã, né? Um 3-2. O Santos às vezes mandava jogos no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? E o Santos ganhou 3-2. Depois do segundo jogo na La Bombonera, o Santos ganhou do Boca, né? 2-1, né? Destaque pro Pelé, que fez o segundo gol. E o Santos conquistou a sua segunda conquista da Libertadores e a segunda conquista do futebol brasileiro, né? Aquele timaço incrível do Santos. Para mim é o maior dos melhores times do mundo, né? Essa geração do Santos, do Pelé, eu acho que é difícil alguém combater essa equipe, né? Que é histórica, né? O timaço o Santos teve, né? Sempre é gostoso relembrar, né? Esse timaço do Santos, né? Na época do Pelé, né? Aí depois o Santos foi campeão da Libertadores depois de 48 anos depois, né? Em 2011, né? Na época do Muricy Ramalho, o Lula era treinador do Santos, né? Na época, né? E o Santos tinha o Paulo Henrique Ganso, tinha o Neymar, né? Tinha o Adriano, tinha o Zé Love, tinha um grande time também na época, o Santos, né? O Santos teve na fase de grupo, né? O Deportivo Táchira da Venezuela, o Cerro Porteño do Paraguai e o Colo-Colo do Chile, né? O Santos só teve uma derrota apenas, foi pro Colo-Colo, né? Do Chile, né? A única derrota do Santos na competição toda, né? E o Santos fez uma fase de grupo em primeiro lugar, né? Sem sofrer susto. Ganhou alguns jogos no sufoco, do Colo-Colo na Vila, do Cerro Porteño, né? Teve vitória tranquila sobre o Deportivo Táchira, né? E o Santos avançou, né? Foi para as oitavas de final contra o América do México, né? Que é um time do México sempre complica, né? Na Libertadores para os clubes brasileiros, né? Naquela época, né? E o Santos ganhou de 1-0 na Vila Belmiro, né? Um gol do Paulo Henrique Ganso. E empatou 0-0 lá na Cidade do México, né? Que o Rafael segurou, né? A pressão, né? Dos mexicanos e classificou o Santos, né? Para as quartas de final. O Santos jogou até numa terça-feira, né?
Foi o único clube brasileiro que esteve nas quartas de final, o Santos, né? Porque os outros brasileiros jogaram no outro dia e todos foram eliminados, né? O Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional e o Fluminense. E o Corinthians tinha saído na fase pré, né, da Libertadores pro Tolima, né? E o Santos só ficou aí de time brasileiro. Ele enfrentou o Once Caldas da Colômbia, que tinha eliminado o Cruzeiro, né, nas oitavas. E o Santos ganhou lá em Manizales da Colômbia, 1-0, gol do Neymar, né? E empatou 1-1 no Pacaembu, né? Foi um sufoco do caramba o Santos sofreu com o Once Caldas, né? Mas o Santos conseguiu segurar, né? O empate foi pra semifinal da Libertadores contra o Cerro Porteño, né? Mesmo adversário da fase de grupo, né? E 62 também, né? Que o Santos enfrentou, né? E o Santos ganhou também de 1-0 no Pacaembu, né? Na época, né? Gol do Paulo Henrique Ganso de cabeça. E depois empatou um jogaço lá, né? Em Assunção, no Paraguai, né? 3-3, né? Cerro Porteño e Santos. E o Santos chegou mais uma vez na final da Libertadores, né? E fez a final com o Peñarol, né, do Uruguai, tradicional Peñarol, mesmo adversário de 62, né, 1962, e o Santos empatou lá em Montevidéu, no Uruguai, 0-0. O Santos não teve muito, não sofreu muita pressão do Peñarol, né, segurou o 0-0, administrou bem, né, o empate, e veio pro Pacaembu em São Paulo, também fazendo um grande jogo, 0-0 primeiro tempo, mas no segundo tempo o Santos deslanchou, né, e decidiu o título com o Neymar e o Adriano, né. Abriu 2-0 e depois o Penharol diminuiu, o gol contra lá do Dorval, né? Que a bola encobriu, né? No desvio, encobriu o Rafael, mas não impediu a festa do tricampeonato do Santos, né? E o Zé Eduardo ainda perdeu vários gols também. Sorte dele que esse título ficou na Vila Belmiro. Se fosse depender dele, pra ganhar o título ia ser complicado pro Santos, né? E o Pelé tava até no dia, né? No Pacaembu, né? Celebrando o tri do Santos, dando volta olímpica com o Muricy Ramalho, né? Eu lembro muito dessa, tem nome lembrança desse dia, né? E o Santos conseguiu o tricampeonato, né? Na época tinha sido o segundo clube brasileiro sem tri, né? E o Santos foi campeão mundial em 62, 63 e vice, né? Em 2011, né? Aí tô relembrando esse vídeo aí, o primeiro clube brasileiro que ganhou a Libertadores foi o Santos, né? Do Pelé, né? E relembrando essa também, 2011, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Principalmente a torcida do Santos, né? Que eu tenho o nome carinho, o nome respeito, né? A torcida é enorme. Esse clube tão gigantesco, tão grandioso, né? O Santos. Tem muita tradição em Libertadores, né? Então o Santos precisa voltar também, viver esses auges também, esses momentos bons, né? E vai o meu abraço aí pra torcida do Santos em São Paulo e em todo o Brasil, beleza? Um abraço, viu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.